Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui no nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Que Deus seja louvado pela sua vida, pela sua disposição. Que Deus honre também a sua busca, né? Aquilo que você está buscando aí da Palavra de Deus e que ela te dê direção, te dê discernimento, te dê forças também para continuar caminhando. Bem, na primeira leitura de hoje, então a gente continua na leitura do livro de Samuel. Davi escutou dizer que a Arca da Aliança ela tinha ficado 3 meses na casa de uma família e que havia feito grande bem a essa família, né? Que havia abençoado essa família, todos os bens que a Arca da Aliança havia feito. Então, já havendo passado esse tempo dos 3 meses, Davi resolve então trazer de volta a Arca para a tenda, né? A tenda que ele vai montar, a tenda onde vai ficar a Arca. É interessante que ao longo do caminho, a cada 6 passos que se dava, se sacrificava um boi e um cordeiro cevado, né? um carneiro. E aí, isso é interessante porque mostra a graça que eles reconheciam que estar na presença de Deus era necessário oferecer sacrifícios. Então, por isso que a cada 6 passos eles ofereciam sacrifícios para marcar que a presença de Deus exige sacrifícios de nós. Então, se eu e você estamos de alguma forma buscando a presença de Deus e querendo estar com Ele, essa presença vai exigir de nós sacrifício. Sacrifício da nossa vida, sacrifício de mortificação, sacrifício de purificação, sacrifício de conversão, sacrifício de mudança de mentalidade. Sempre que a gente começa a decidir a nossa vida por Deus e caminhar com Ele, porque é o que está acontecendo aqui, eles estão caminhando com Deus, caminhando na presença de Deus que se manifesta na arca. Isso exige de nós sacrifício. E aí, esse texto também é um texto que muitas pessoas falam muitas coisas sobre ele, porque o texto vai dizer que também Davi ia dançando diante da arca e ele estava vestido somente com o chamado, como a gente chama, um efode, que era uma tanguinha de linho, né? Uma tanguinha de linho que ele estava usando e ele dançava diante da arca. Esse dançar de Davi, alguns olham com um olhar pesado de desrespeito. Mas esse dançar e estar vestido dessa maneira mostra o despojamento de Davi, a liberdade de Davi diante de Deus. Primeiro, Davi era o rei. Então, diante do rei, na verdade, Davi era o rei. Então, o que se esperava do rei, antes de falar o diante do rei, Davi, o que se esperava dele como rei, é que estivesse com vestes suntuosas, cheio de pano, todo coberto, com uma veste que manifestasse a dignidade de rei. Só que ele estava diante daquele que era o rei, maior do que ele, que o ungiu, que o capacitou, que o conduzia. Então ele vai se despir de toda a vestidura real, de toda a realeza, para justamente estar na presença do rei. Porque ele está reconhecendo que ele é o rei, mas ele só é rei porque tem um rei maior do que ele, porque tem o Senhor que o conduz. Então, não é ele o foco, não é ele que chama a atenção, é o rei, a presença de Deus que se manifesta na arca. Então, por isso, Davi vai se despir de todas as vestes reais. E o fato de Davi dançar, isso mostra também a liberdade e a alegria de Davi diante da presença de Deus. Alguns consideram isso desrespeitoso, mas era a maneira de Davi expressar a mais profunda alegria que ele tinha de estar na presença de Deus. Então, por isso ele estava dançando diante da arca. Entendendo também que dançar não é igual a gente está acostumado hoje, né? Davi não estava rebolando, requebrando, né? Ele estava se expressando com o seu corpo, né? Não de maneira vulgar ou feia ou indigna, diante do Senhor que estava na arca.
O Evangelho, deixa eu ver se eu falei tudo. Sim. Ah, não, calma. Sabia que estava faltando alguma coisa, por isso que eu fiquei assim, tá faltando alguma coisa. Também, Davi, ele vai, quando chega lá na tenda, ele vai fazer uma espécie de liturgia com aquele povo. Porque olha os passos que ele vai seguir. Ele vai oferecer um sacrifício e vai bendizer o povo. Então, ou seja, isso é, de uma forma rudimentar, o que é a missa, né? Oferecer um sacrifício, um animal que foi oferecido. Naquele tempo foi oferecido um cordeiro e hoje nós celebramos o banquete do cordeiro, o cordeiro imolado, o Cristo que se entregou por cada um de nós. Esse cordeiro não tinha vontade, por isso esse sacrifício não era tão perfeito. O sacrifício de Jesus ganha perfeição porque era um cordeiro que se entregou por vontade livre, né? Venha, Senhor, com prazer, faça a vossa vontade, né? Ninguém toma a minha vida, eu a dou livremente. Então, o cordeiro mais perfeito entregou a sua vida livremente, sem estar obrigado. E bendizeu, né? Bendisse o povo, né? Abençoou aquele povo, que é também o que é feito na missa, primeiro com a Eucaristia, que é, entre aspas, a aspersão do sangue de Jesus sobre o povo, mas também a própria a bênção sacerdotal que é dada. E depois, que era uma prática até no início da igreja, que se eucaristizava, vamos dizer assim, essa era a palavra que se usava, se eucaristizava o pão e o vinho, que se tornavam o corpo e o sangue de Jesus, mas o povo também levava alimentos. E esses alimentos eucaristizados, ou seja, abençoados, eram repartidos. Esses alimentos eram levados para as viúvas, para os pobres, no início da igreja. Aqui no tempo de Davi, esses alimentos ele também abençoou esses alimentos e deu para o povo levar para casa, para que o povo tivesse também o que comer. Então, é esse movimento da igreja assim que vai vivendo, da igreja que cuida do corpo, mas também cuida a igreja cuida da alma, mas também cuida do corpo porque dá o alimento que é necessário para que o povo também tenha o que se alimentar, tenha o que levar para casa. Hoje a gente não distribui alimento e não leva alimento no final da missa, mas para as pessoas necessitadas tem a pastoral social, né, que a gente se organiza de alguma maneira, que também ajuda a manutenção das famílias naquilo que precisam para se alimentar. O evangelho, esse evangelho de minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade, e esse evangelho de maneira alguma Jesus está desmerecendo a sua mãe, né, porque ele está reconhecendo que a mãe dele faz a vontade de Deus, mas ele está elevando as outras pessoas, convidando as outras pessoas a fazerem parte da sua família, a fazerem parte da família de Deus, a terem desejo de ser mais próximos de Deus, porque família é o ente mais próximo que a gente tem. Então ele está incentivando as pessoas a terem desejo de ser mais próximos de Deus, de terem mais intimidade com Deus, porque família é intimidade. Então está convidando as pessoas a terem mais intimidade com Deus a partir do caminho de fazer a vontade de Deus. Então a vontade de Deus se torna esse lugar. A vontade de Deus se torna esse caminho, melhor dizendo. A vontade de Deus se torna esse caminho para fazer parte da família de Deus. Então é abrir mão, despir-se de uma vontade pessoal e própria para fazer a vontade de Deus. Reconhecer que a vontade de Deus é melhor, abrir-se a ela, lutar para cumpri-la. Isso garante a nós intimidade e fazer parte da família de Deus. Então vamos rezar, né? Senhor, nós te pedimos que nos dê a graça de uma adesão e de uma abertura à tua vontade. Te pedimos, Senhor, que a tua vontade, que muitas vezes não é compreendida, a tua vontade que muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar e de acolher, mas nós te pedimos, Senhor, dai-nos uma abertura maior à tua vontade e ao teu querer. Dai-nos, Senhor, uma abertura aos teus propósitos e teus projetos. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos a tua vontade, cumprirmos o teu querer. Te pedimos, Senhor, que possa nos dar também liberdade para a tua presença. Quantas pessoas não se sentem à vontade na hora de rezar e se sentem presas, se sentem até mesmo envergonhadas por se sentirem pequenas diante de Deus. Mas esse é o caminho, Senhor. Ajuda-nos a reconhecer que na tua presença é o lugar dos pequenos. Na tua presença muitas vezes é o lugar daqueles que estão envergonhados, daqueles que não têm outro sentido de vida, mas que em ti encontramos sentido, em ti somos cheios da tua grandeza, em ti podemos ir mais.
Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer que só Tu nos basta, Tu és o sentido e a verdade das nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.